A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Hoje vamos continuar o estudo do livro de Daniel. O capítulo é o 2. Irmãos, de 49. Aleluia, louvado seja Deus. Versículos, né? Vamos falar aqui uma parte, irmãos, interessantíssima, importante para a nossa vida é hoje, irmãos. Aleluia. Você vai ler comigo aqui de 10 versículos aqui, a gente vai aprendendo, né, irmãos, para a glória de Deus, né? O título fala assim: Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que se declarassem ao rei. Quais lhe foram os sonhos? Esses vieram e se apresentaram diante do rei. Meu irmão, você vendo aqui o versículo 2, você vai ver que o mundo espiritual, irmãos, que é o mesmo hoje, estava agindo ativamente. Irmão, feiticeiros, aqui encantadores, aqui a palavra está falando bem claro, irmãos, ó. Feiticeiros, encantadores, magos, irmãos, pessoas que mexiam com o próprio diabo, irmãos, o próprio inimigo das nossas almas. Irmãos, o rei, a Babilônia, o que eles faziam era assistido ali, irmãos, por demônios. Tudo que era trabalho, tudo que era feito, irmãos, para que eles tivessem prosperidade, êxito, era apresentado a demônios, era consagrado a demônios. Ah, meu irmão, o mundo espiritual, a qual o inimigo, irmãos, quer trazer a mentira, o engano, o erro, uma prisão, que a pessoa não venha conhecer a Deus, a Cristo. Irmãos, estava atuando aqui nesse período bíblico aqui, irmãos. Você fala assim: mas pastor, aonde Deus foi levar Daniel, Misael, Ananias e Azarias, irmão? É nesse lugar hoje, por seu dia e por meu, que Deus quer nos colocar, irmãos, para que você seja luz, seja sal da terra, e o nome do Senhor seja glorificado. Ah, irmão, é uma luta, uma batalha espiritual muito grande, meu querido. Daniel estava no meio desse povo. Daniel estava no meio ali de um local que praticamente era todo ele consagrado ao inimigo, irmão. E Deus, irmãos, começa a agir. Deus começa a mostrar a sua glória. Mas Deus vai usar quem, meu querido? Você, a nossa vida, na sua cidade, no seu trabalho, na escola, onde você está. Mas, meu pastor, as coisas que o povo faz aqui é coisa pesada. Vi pessoas serem atacadas violentamente. O Deus dos céus, irmão, o Criador dos céus e da terra, coloca Daniel aqui, irmãos, onde o inimigo reinava, dominava. E o rei era assistido por esse tipo de pessoas, irmãos. Onde Deus vai te colocar. Você já está aí, irmão? Fique firme. Repreenda todo mal. Expulsa todo mal no nome de Jesus. Aleluia. Versículo 3. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho, os teus servos, e daremos a interpretação. 5. Respondeu o rei e disse-lhe aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados. Que sentença, irmão! E as vossas casas serão feitas de monturo. 6. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis a mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho, os seus servos, e lhes daremos a interpretação. Tomou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vades e que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa,
pois combinaste palavras mentirosas, perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dize-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. 10. Responderam os caldeus na presença do rei, e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, exigiu semelhante coisa, mago, encantador ou caldeu. Irmão, os feiticeiros, aqueles que tinham aliança com o adversário da nossa alma, irmãos, o próprio espírito maligno falou assim: não há como fazer isso. Irmão, é algo que Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele dá aqui, ó, só de você pensa, você raciocina, você não fala pela sua boca, que só Deus sabe, irmãos. Só Deus conhece o que está aqui, ó. Aleluia. E o adversário não tem esse poder. O adversário é mentiroso, é enganador, mente desde o princípio, Jesus falou. E o adversário fala na boca daqueles homens, irmãos. Mortal nenhum tem esse poder, nem ele próprio, irmão. Ah, meu querido. Aqueles feiticeiros, enganadores, tremeram diante daquilo, irmãos. Ficaram apavorados, porque era algo que eles não entendiam, não conheciam, não viviam. Aleluia. Você, por mais fraco que você esteja hoje agora, abatido, meu querido, o Deus, Ele não é poderoso, Ele é todo poderoso. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele pode mudar esse quadro agora, no nome de Jesus. E Ele pode fazer esse impossível acontecer. Só Ele pode, aleluia. Louvado seja Deus. O versículo 11 em diante. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Olha, irmão, que declaração tremenda. Versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. 13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Ah, meu querido. 14. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe do guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Aleluia. Versículo 15. E disse Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria o que o rei a interpretação. Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. 18. Para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Disse Daniel: seja bendito o nome do Deus da eternidade e eternidade, porque ele é a sabedoria e o poder. 21. É ele quem muda o tempo, as estações, remove os reis, estabelece os reis, e dá sabedoria aos sábios entendidos. 22. Ele revela o profundo escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Olha Daniel louvando a Deus, irmãos. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças, te louvo, porque me deste sabedoria, poder, agora me fizeste saber o que pedimos, porque tu fizeste saber, neste caso, ao rei. 25. Por isso, até aqui, 23. Os irmãos, vê? O decreto saiu, irmãos. Todos iam ser mortos. O rei Nabucodonosor, irmãos, exercia um poder, uma autoridade, e como rei, né, na monarquia, a palavra do rei falava, tinha que ser cumprida. Todos iam ser mortos, inclusive Daniel e os 3. Irmão, creio, a Bíblia não dá detalhes, que aquelas coisas que vieram acontecendo com Daniel do capítulo 1, irmãos, o agir de Deus ali, né, aquele chefe dos eunucos, aquilo foi comentado, aquilo foi conversando, alguém falou um para o outro, irmãos. Esse Arioque,
que a gente está vendo aqui, querendo ou não, ficou sabendo. Irmãos, quando Daniel, louvado seja Deus, ele vai até Arioque, irmãos, Daniel estava pondo na prática a fé. Irmãos, Deus só vai movimentar, Deus só vai agir, Deus só vai repreender o inferno, irmão, se você se movimentar. Meu querido, não é cruzando os braços, é levantando, é expulsando todo o mal. É sim jejuando, que essa caixa de demônios sai por meio de oração e jejum. É, irmãos, lendo a palavra. É, irmãos, levantando do lugar a adoração. Quando os 4, bendito seja Deus, vão orar. E vem essa revelação, irmãos, de Deus. Irmão, não existia na Bíblia que alguém, irmãos, que veio ter um sonho aqui, desse nível aqui, irmãos. Oh, Jesus amado, que veio a não falar, a não contar, aleluia, e alguém interpretasse. Os antes aqui que a gente vem ver, irmãos, aqui, você pode ver lá em Juízes, lá em Gênesis, aleluia, com Faraó, lá dentro da prisão onde estava José, todos falaram, e Deus deu a interpretação ali. É maravilhoso sim, mas aqui, irmãos, é algo que só Deus, e o Nabucodonosor que teve aquilo, e aquilo, irmãos, para deixar aquele rei perturbado. Mas, por mais que ele não conhecia o Senhor, irmãos, ele sabia que era algo fora do normal. Meu querido, e Deus dá detalhes na revelação. Deus dá os detalhes dos sonhos, a interpretação. E aqui Daniel louva, Daniel adora, Daniel exalta, Daniel glorifica, Daniel louva o Deus dos céus, porque ele deu a interpretação. Oh, glória a Jesus. Ele deu o esclarecimento daquele sonho. Ah, meu querido, o aperto veio, tinha um edito de morte, iam ser despedaçados. Irmão, e a Babilônia, o exército, a maneira que o rei ia para a guerra, irmãos, eram homens cruéis, faziam isso, até pior. Deus entra ali com providência, irmão. Ah, os seus filhos, Daniel e os 3, oram, buscam. Quanto tempo oraram, irmãos? Na Bíblia não fala, mas oraram. Pediram misericórdia. E Deus agiu mediante a fé deles, irmão. Irmão, não há nada no mundo espiritual, irmãos, que pare o homem e a mulher de Deus que ora, que busca, que se posiciona, que crê. Irmãos, Daniel poderia correr, se esconder com os 3, irmãos, para ver se não ia ser morto, não. Falei, vamos orar. O Deus dos céus, pedir misericórdia a ele. Tá bem claro aqui o versículo, para ele agir, para ele trabalhar, para ele fazer, aleluia. Você não orou ainda, irmão? Ore agora, peça misericórdia para Deus, aleluia. Versículo 24 em diante, fala assim a palavra. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para determinar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revela o que eu hei de a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. Ele disse, achei um dentre os filhos de cativos de Judá, a qual revelará ao rei a interpretação. 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belsassar, podes tu fazer-me saber o que me vi no sonho, a sua interpretação? Aleluia! Você vai ver aqui, meu querido, que o próprio Nabucodonosor, mesmo nos versículos anteriores, Daniel entra na sua presença, pediu um tempo para orar. Ele concedeu, irmãos. Ele sabia que o sonho que ele teve, irmão, ninguém poderia saber. Não tinha homem que poderia saber, irmão. Ele tinha consciência. Irmão, a ação dele de mandar matar os sábios, irmãos, é uma ação humana, maligna. E quando ele fala para Daniel, você pode me fazer saber o sonho? Porque ele não contou, ele não falou. Ele estava não acreditando que aquele rapaz, talvez para os homens da Babilônia, os sábios da Babilônia, os entendidos da Babilônia, alguém que deixasse de lado, que não desse muita importância, né? Porque veio
escravo. O povo dele estava sob o domínio de Nabucodonosor. E aí ele se admira. Você pode fazer? Irmão, quando as pessoas olham para você e para mim, para nós, a gente fala que é de Cristo, é de Deus, é cristão, é evangélico, nos chama de crente. Fala, mas você pode fazer, você pode orar, você pode ir lá. Isso aconteceu. Irmãos, não dão importância, menosprezam. Aleluia. Mas aqui, você vai continuar lendo comigo, fala aqui o versículo 27, ó. 26. Respondeu... Não, perdão, 27. Respondeu Daniel na presença do rei. Ele disse, o mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos poderiam revelar ao rei. Mas há um Deus nos céus, ao qual revela o mistério, pode me fazer o rei Nabucodonosor, que há de ver nos últimos dias o teu sonho, as visões, a tua cabeça, quando estavas no leito, são estas. Estando o rei no teu leito, surgiram pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, revelou o que há de ser. O versículo aqui é o 30. Aleluia. E a mim foi revelado esse mistério, porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse as cogitações da tua mente. Aleluia. Vamos ler, continuar lendo mais alguns versículos, irmãos, para a gente depois, a última parte, a gente encerrar para a glória de Deus, né? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa, extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. 32. A cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze. 33. A perna de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. 34. Quando estavas olhando uma pedra encortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais, aleluia, se fizeram como palha da eira no estio, e o ventre os levou deles, e não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua e tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. 36. Este sonho também, a sua interpretação. Oh, irmão, que algo tremendo, que algo maravilhoso, irmão. Aleluia. Deus, irmãos, quando Ele quer mudar o quadro das coisas, irmão. Deus, quando quer fazer algo, irmãos, para abalar, seja um país, aleluia, uma nação inteira, irmãos, um país, Ele faz. Irmão, Deus fala assim, eu vou entrar em cena, irmão. Quantas sinais, coisas extraordinárias, a palavra de Deus, aqui no livro de Daniel, Deus fez no meio do povo de Israel, irmãos. O povo estava no exílio, por quê? Porque desobedeceu lá atrás, não atendeu a voz de Deus lá atrás, veio ser escravo. Ah, irmão, mas no meio do povo que não quer obedecer, irmãos, tem um remanescente, tem homens e também mulheres que não negam a sua fé. Irmão, por mais que seja difícil, continuam, buscam, vão para cima, irmão. Não abre mão da presença do Senhor, de servir o Senhor em qualquer circunstância. Vê, irmãos, vê a oportunidade num algo momento difícil. Parecia que era morte, como uma situação, nessa situação complicada, essa oportunidade para Deus operar o milagre, para orar, para buscar, para clamar. Ah, pastor, eu estou chorando aqui onde eu estou aqui, meu querido irmão e irmã, creia, o Deus dos céus, que muda o decreto, revela o oculto e o escondido. A Bíblia diz que ele mostra-se forte, cuja aqueles o coração é totalmente dele. Os olhos dele passam-se por toda a terra para se mostrar forte, cuja aqueles o coração é totalmente dele. O seu coração é de Cristo. Deus vai se mostrar forte aí na sua cidade, no seu estado, aí na sua casa. Aí, na congregação onde você está, Deus vai honrar.
Deus vai calar a boca do inferno. Os incrédulos vão ter que ver a glória de Deus, o agir de Deus extraordinário que vai acontecer. Então me creia nisso em nome de Jesus. Vamos continuar aqui do aleluia 38 ao 49. A gente encerra hoje o capítulo 2 de Daniel, né? Bendito seja Deus, as cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo, as aves dos céus, para que dominasse sobre todas elas, e tu és a cabeça de ouro, né? Começou a interpretação do sonho. A cabeça de ouro era o reinado da Babilônia. 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. 40. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro e tudo quebra esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em que pedaços e esmiuçará. 41. Quanto ao que visto dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois viste o ferro misturado com ferro, com barro de todo. 42. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em outra parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e outra parte será frágil. 43. Quanto ao que visto de ferro misturado com barro e lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. 44. Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará, e outro novo esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Oh glória! Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, e o grande Deus fez saber o rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aleluia! Meu querido irmão, Daniel interpreta o sonho, irmãos. Cada material ali, o ouro, Renato Nabucodonosor, a Bíblia vai falar de medos, de persas, que vão continuar aqui na história no livro, irmãos. Vem falando de tempos, vem falando aqui da soberania de Deus. Irmãos, aqui vem falar de coisas futuras que vão acontecer. Isso vem até o Apocalipse ali, irmãos, onde fala de um milênio. Oh, meu querido irmão, isso se estende, esse sonho aqui, essa interpretação. Irmão, fala do reinado messiânico de Cristo. Meu querido irmão, aqui é só um início de coisas que a gente vai entrar mais a fundo, irmãos, na história que aconteceu. Irmão, Deus, aleluia, a pedra simbolizando Cristo, vem e esmiuça aqueles reinos dos povos, dos homens, e o reino de Cristo, irmãos, hoje subsiste para todo sempre. Oh, aleluia! Deus seja louvado, querido irmão. Deus dá a revelação, a interpretação a Daniel. Eu fico imaginando Nabucodonosor ouvindo aquelas palavras por dentro. Houve um temor e tremor, irmãos, nele. Ele ficou pasmo. Quantas vezes ele ouviu mentiras dos encantadores, dos feiticeiros, irmãos, e acreditou. Por isso que ele fala lá, ó, vocês estão tramando palavras mentirosas. Ele já sabia que muita coisa era mentira, mas aqui não, irmãos, aqui era algo divino, algo que não era do conhecimento dele, irmão. Deus começa a trabalhar na vida daquele homem, irmão, de uma forma extraordinária, irmão. Você fala assim, mas com o faraó foi assim, mas com o faraó aqui foi diferente, irmão. Ele não conta o sonho. Nunca ninguém tinha interpretado o sonho assim. E Deus faz algo ali, irmãos. Parece impossível e faz vir à tona. Dá
esclarecimento. Assim Deus faz na sua vida. Ele é especialista. Em nome de Jesus, creia, aleluia. O 46 ao 49, a gente encerra hoje o capítulo 2 de Daniel. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus, o Deus dos céus, Deus dos deuses, é o Senhor dos reis. Ele é revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. 48. Então o rei engrandeceu Daniel, ele deu muitos e grandes presentes. Depois, por governador de toda a província da Babilônia, como também te fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província de Babilônia. E Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Meu irmão, Daniel, um exemplo que nós temos que ser hoje, irmãos. Além de Deus salvar a todos aqueles homens que mexiam com a magia negra, com espíritos. É o que Jesus fez na cruz do Calvário, irmãos. Morreu para que todos sejam salvos, mas que sirvam a Ele. Compromisso com a sua palavra. Aleluia. E aquele milagre foi conhecido em toda a Babilônia, irmãos. Daniel pôde ter a oportunidade de Deus usar ele, irmãos, e a palavra ali ser pregada ali. O louvor, a adoração ao único Deus verdadeiro. Irmão, que tremendo, irmãos. Daniel lembra dos seus amigos, irmãos, que choraram, que pediram ali para estar junto dele ali, irmãos. Os amigos ficam conhecidos perante o rei Nabucodonosor e toda a nação. Meu querido irmão, que tremendo, irmãos. O agir de Deus, o trabalhar de Deus. Eu creio que nesse dia, tarde, noite, de madrugada, não sei, aleluia, o Todo-Poderoso Senhor, irmãos, está agindo na minha vida, na sua, em cada área, em cada situação. Irmão, está repreendendo todo o mal, todo o inferno, todo o levante do diabo. Está caindo por terra agora no nome de Jesus, irmão. E bênçãos de Deus, milagres de Deus, providências de Deus, cura de Deus, transformação de Deus está sendo liberada na sua vida agora em nome de Jesus. Deus está removendo aquilo que está te impedindo de você de ver o milagre, de você viver o milagre, contar o milagre. O milagre chegar nas suas mãos, Deus está removendo agora, porque Ele é poderoso, está te dando vitória agora em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Encerrado aqui o capítulo 2, meu querido irmão, não esqueça do joinha, compartilhe, nos ajude, traga inscritos para o canal, para essa palavra que é de Deus chegar mais longe possível para a glória de Deus. Amém? Paz do Senhor Jesus.